Olha, você chegou na vida adulta, não sabe qual o próximo passo vai dar. Sei que você está inseguro e não consegue assumir suas próprias responsabilidades. Mas eu vou falar para você aqui, tenha calma, porque o Pode Vir Pô tá aqui para te ajudar. Eu sou o Matheus Oliveira e sou o seu coach de entendimento sobre como é ser um novo adulto. E eu sou Felipe Portela e uma coisa que eu aprendi, Matheus, com o tempo, tudo passa. A insegurança não, vai embora. Mas a gente aprende a lidar com ela. Seja bem-vindo, galera, a Novos Adultos. Hoje iremos falar sobre a insegurança na vida adulta e como lidar com esse caos que é a vida adulta e como vai ser essa transição passada pra gente. Olha, eu vou falar pra você aqui, já deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com aquele seu amigo que tá passando por essa mesma fase. Amigo, papai, mamãe, titia, cachorro. Papai e mamãe já passaram por essa fase. Qual foram os seus primeiros perrengues de insegurança, Matheus? Cara, tem uma história bastante interessante, muito sobre esse lance de insegurança e também sobre responsabilidade. Que interessante. Logo quando eu saí da escola, eu tava naquela fase de desespero porque eu precisava de um emprego. Porque eu já tinha 19 anos, eu era um jovem adulto. Um jovem adulto. E eu não sabia como lidar com a vida, né? E eu me lembro que nesse meu primeiro emprego que eu consegui foi um lava-jato. Sim. Foi um lava-jato, cara. E tipo, no dia anterior, antes de ir pro primeiro dia de trabalho, cara, eu fiquei muito inseguro, eu não consegui dormir. Eu tava vendo no YouTube de como lavar carro, sério, de como passar pretinho, de como me portar com os clientes, entendeu? Tipo assim, eu tinha muito esse lance de precisa ter tudo certinho. Precisa de um tutorial. Exatamente, só que eu não gostava de demonstrar fraqueza de forma alguma, Felipe. Ser um cara orgulhoso. Eu gostava de, tipo assim, demonstrar que eu nunca tava inseguro, que tava tudo bem e tava tudo sobre a minha responsabilidade. E aí, cara, eu não consegui dormir no dia, aí eu falei bem assim, vou com a roupa massa. Vou colocar minha regata, porque é um lava-jato, não é isso? Colocar a calça e um tênis e vou trabalhar de boa. Cara, chegando no lava-jato, no meu primeiro dia, o dono do lava-jato olha pra mim e fala bem assim, vou demonstrar. Ele topa no meu ombro e fala bem assim, olha, eu vou te dar uma dica. Onde quer que você esteja trabalhando, nunca vá de regata. Que vacilo, velho. E a partir disso, o meu mundo desmoronou. Porque eu era um cara totalmente inseguro, não gostava de demonstrar fraqueza e fiquei todo nervoso. Inseguro. E logo em seguida que ele falou isso, cara, ele já foi logo, olha, responsabilidade do dia, você tem que limpar o dique, depois você tem que tirar os instrumentos de trabalho pra fora, você tem que pegar o aspirador e colocar junto com os produtos de lavar dentro do carro pra fora. Cara, ele falou, tipo, todos os produtos e eu fiquei, sabe, e agora o que é que eu vou fazer? Qual é o meu próximo passo? Aí eu, beleza, eu me lembrei a primeira coisa que ele falou, que foi limpar o dique pra tirar a sujeira, não é isso? Comecei lá com um baldezinho, cara, muito estressante. Peguei um baldezinho com a pá, coloquei. E ele, tipo assim, ele olhou pra minha cara incrédulo, tipo, o que esse cara tá fazendo? O que é isso? Exatamente. Aí ele falou bem assim, não, pô, você não precisa tirar com o balde não, é muita sujeira. Pega a galinhota. Aí eu falei, ah não, pô, era só pra facilitar meu trabalho, sabe? Tipo, mantendo o orgulho ainda. Exatamente. Não, tá tudo sob controle. Aí eu fui lá, ele, não, pega a galinhota. Eu fui lá, peguei a galinhota, coloquei pra fora. Beleza. Na hora de botar o segundo passo, que era pegar a parte do aspirador. Cara, eu super nervoso. Tipo, sabe? Aspirando o carro muito nervoso, cara. Não sabia se eu tirava a sujeira de um lado ou de outro. E eu sempre ficava olhando pra ele por essa questão de autoaprovação. De tipo, não, ele não pode reclamar comigo. Eu tô numa prova, né? Exatamente, eu não vou deixar ele me interromper aqui. Vou ficar de boa. Ele falou, não, pô, não é assim não, vai com mais calma, tenha paciência. E sucessivamente, eu errava sempre em alguma coisa. Tipo, já eram 2 semanas e eu... quando eu não aspirava um carro errado, não. Eu esquecia dentro do carro a escova de passar, ou se não esquecia de colocar pretinho no pneu do carro, ou se não deixava a porta de um carro suja. Cara, todo dia eu errava alguma coisa. E ele sempre muito paciente, me corrigindo de forma, não, pô, tenha calma, não é assim. E eu sempre ficava na minha mente, pô, como é que eu tô errando tanto e esse cara não briga comigo? E com o tempo eu comecei a acertar de forma natural. Já começou já a pegar mais. Exatamente, eu já lavava tranquilo, eu já conseguia fazer todas as obrigações. E aí eu subi um cargo, que era só na parte da lavagem lá em cima. E aí entrou outro rapaz pro carro que eu tava, outro jovem. Exatamente. E sabe aquela sensação de eu estar me vendo naquele momento quando eu vi? Que quando eu passei a responsabilidade do que ele tinha que fazer, eu vi a mesma insegurança no rosto dele. De tipo, o que é que eu vou fazer? Como eu tenho outras responsabilidades? E ele também errava da mesma forma que eu todos os dias. O mesmo espaço que o cara que te instruiu, você tá já instruindo outra pessoa. Exatamente. E foi daí que eu acho que eu entendi esse fato. De tipo assim, por mais que você esteja muito inseguro, o próximo passo para você deixar um pouco de insegurança é você ter responsabilidade e assumir as suas responsabilidades.
Eu acho que esse seria um ponto-chave. De fato. E ter uma pessoa que guie, né? E você precisa realmente sempre de alguém para destruir. Não é isso, Felipe? Exatamente. Em falar em pessoas que instruiu, eu acho que eu tive o mesmo esquema do seu mesmo primeiro dia de trabalho. Sim. No meu primeiro dia de trabalho, eu consegui foi num atacado. E já ia trabalhar à noite. Aí, tipo, entrar 8 horas da noite para sair coisa de 2 horas da manhã. E aí eu disse, não, vou preparado para esse trabalho. Botei um tênis, fui de calça e fui com uma camisa social. Botão trancado lá em cima. No primeiro dia. Advogado. Advogado. Mal sabia o crente aqui que ele ia para lá para bater fardo. No meu primeiro dia, tinha um caminhão para descarregar 500 fardos de açúcar. Não era só eu não, tinha a equipe, né? Era eu mais 3 pessoas. Só que no primeiro dia eu tava de camisa social. Eu comecei a me sentir incomodado. Aí eu vendo o pessoal pegando os fardos, eu disse, caramba, eu não vou aguentar não. É 30 quilos nas costas, eu não vou aguentar. Aí o cara, o conferente, que era o responsável encarregado, ele falou bem assim, vai levando de um em um. É de boa, você é novato e tudo, né? Aí eu fui levando de um em um. Aí eu disse, não, eu preciso desse emprego. Eu preciso desse emprego. Aí eu disse, não, vou levar 2 fardos. Meu velho, quando tava levando os 2 fardos, minhas pernas tremia, doido. Tremia. E eu de camisa social não tinha a forma assim correta, porque você jogava um fardo aqui e o outro na cabeça. Meu velho, o fardo que tá na cabeça caiu. Aí eu consegui levar o primeiro, quando eu voltei, já vi o encarregado assim, aí. Desaprovando, né? Uhum. Eu disse, tá caramba, meu primeiro e último dia de trabalho é hoje. Quem diria? Quem diria? Uhum. Aí eu fui lá, peguei o fardo de volta, aí eu pedi desculpa, aí o cara, não, é de boa, tranquilo. O que você não aguentar, pô, você não leve não. Depois que você pega o costume, você pega e leva mais de um. Aí eu, caramba, peguei a visão. Aí, essa foi a primeira fase do dia de trabalho. Aí só foi terminar com ele lá de meia-noite, porque era 500 fardos. Isso era muita coisa e muito peso. E eu, novato, não tinha como levar isso tudo, né? Aí o segundo passo que foi passar lá, ele passou notas de cliente e tinha produtos. E tinha produtos com descrição que eu não ia entender. Eu entendo o que é um biscoito e o que é um macarrão. Agora, o que é uma carne alvorada? Peito. O que é? É a famosa charque. Eu não sabia o que era essa famosa charque. Aí vai lá, eu procurando. Entro na seção lá, onde estavam as caixas, perguntei, tirei dúvida com o conferente, ele disse, fica lá aquela seção lá. Tá lá, eu com a caixa na minha cara, procurando. Cadê essa carne alvorada? Cadê essa carne alvorada? Cadê essa carne alvorada? Aqui na minha frente. Aí eu fui lá novamente nele. Aí ele disse, não tô encontrando não. Aí ele disse, não, é aquela caixa ali. É a caixa que eu tava olhando. Meu Deus do céu. Eu fui lá, aí olhar na nota tem uma descrição bem assim, 30 quilos e 5 quilos. 5 quilos é só um pacote, 30 quilos é a caixa toda. O que eu olhei, 30 quilos, eu acho que é para pegar a caixa toda, né? Vai lá, eu abro a caixa e tiro o pacotão de 30 quilos e levo até a frente lá. Ele disse, não, é para trazer na caixa. Não é para você tirar do pacote não. Aí eu, tá vacilo do caramba. Aí ele pega, vai até um local lá, puxa a gaveta, me dá um durex assim, vai lá, refaça a caixa e bota esse negócio dentro. E a charque de 30 quilos pesa, meu irmão, pesa muito. Aí eu, caramba, falhei de novo, e agora? Aí passou a parte de separação de nota de cliente, tinha que refazer fardo. Ô irmão, eu fiquei tão nervoso, que esse negócio de refazer fardo, o fardo vem com unidades. Tipo, 30 unidades de arroz em um fardo. Eu peguei um fardo, ele disse assim, tem que refazer esse fardo aqui, que rasgou e tudo. Ele pediu pra eu contar. Negão, eu contei 3 vezes e eu errei as 3 vezes. Porque era 30 unidades e eu com problema, eu contava várias vezes rápido, querendo, não, tem que ser rápido aqui. 30, tinha 28. 30, agora tem 30, tinha 29. Agora tem 30, aí eu passei, 32. Tive a capacidade de botar 2 fardos, de tão nervoso que eu tava, inseguro. Aí eu disse, não vai rolar, eu não vou conseguir passar daqui. Aí esse conferente, o encarregado pegou e passou, olha, é o seu primeiro dia, não precisa fazer as coisas com pressa não. Vai mais tranquilo, vai na manhã, tá ligado? Qualquer dúvida você vai tirando aqui comigo, pode vir várias vezes aqui. Eu prefiro que você venha tirar dúvida comigo várias vezes do que errar e ficar calado, cara. Aí eu, beleza, levei isso pra minha vida. No segundo dia, eu já vim mais preparado. Aí foi quando eu comecei a enjoar mesmo o encarregado.
Aí ele me mostrando com paciência e tudo, eu fui pegando a manha. Que eu disse, poxa, eu tava tão inseguro comigo mesmo ali, que era o primeiro emprego, já vi de uma forma vestida desconfortável, da mesma forma que você veio, Matheus. E eu disse, não, dessa vez eu vou um pouco mais tranquilo e com mais paciência. Aí eu tive mais a clareza. Aí com o passar do tempo, nesse meu primeiro emprego, que até hoje eu tô, eu fui subindo de cargo e eu fui aprendendo e eu fui treinando novos novatos. E eles passaram pela mesma coisa que eu, várias vezes, tá ligado? Porque ninguém vai preparado. O primeiro emprego não prepara você da forma que você acha que está preparado, do tipo, o supermercado, eu já sei trabalhar no supermercado e vai trabalhar. O primeiro emprego não é assim, você aprende, vai começando aprendendo com isso. E eu aprendi isso passando de fase nesse emprego. Porque cada oportunidade que eu tive, cada cargo que eu fui subindo, eu tive uma dificuldade e uma insegurança. Eu disse pra mim mesmo assim, eu não consigo. Até eu chegar até a última parte, que hoje eu tô lidando assim com mais gente e sempre eles estão essa dúvida comigo, tá ligado? E eu vejo que tipo, uma das lições que eu posso aprender assim é, se você tá inseguro e tem alguém que já passou pelaquela experiência, busque se aconselhar com ela, tá ligado? Que dessa forma você vê que não é só você que passa por isso, passa por esse problema, tá ligado? Esses foram os primeiros perrengues que eu passei assim da minha vida adulta. As próximas é boleto, dívida de cartão e muitas outras inseguranças que você fica, caramba, eu tenho que ser milionário logo. Tá difícil, né, cara? Tá difícil. Matheus, com base assim nas nossas histórias, assim, principalmente na sua, qual foi uma lição assim que você aprendeu? Cara, interessante. Eu acho que, tipo assim, a partir do momento que a gente tem algumas responsabilidades, a gente começa a enxergar o mundo de outra forma. E uma das coisas que eu acho que a vida adulta ela mais pega é em relação a isso. A você ter que assumir a responsabilidade de tudo, entendeu? Por mais que você não consiga resolver o mundo todo em um dia, mas você tem que entender que sempre vai ter responsabilidade e um passo de cada vez. E eu acho que a principal ponte pra gente enfrentar uma insegurança é assumir a responsabilidade daquilo. De tipo assim, meu primeiro dia de trabalho, o que é que eu vou ter que fazer? Você vai ter que ir. Tem que ir. Se você errar, você vai ter que voltar. Mas é uma apresentação na faculdade, eu não consigo falar em público. Cara, você vai ter que falar. Senão você nunca vai aprender como lidar com a situação. Porque é necessário você passar pelo furacão para saber como sair dele. Caramba, realmente. Agora sim, Felipe, nesse gancho eu também queria saber o que foi que você aprendeu na sua lição de passar com essa ansiedade toda. Rapaz, a minha primeira lição é não vá trabalhar. Cancela. Ponto. Não, brincadeira. Minha primeira lição foi mais essa questão de clareza e a paciência, tá ligado? Como você realmente disse. Tudo não se resolve de uma vez só, tá ligado? Exato. Eu realmente estava inseguro no meu primeiro dia e eu queria resolver tudo de uma forma só. Tudo ligeiro, queria mostrar serviço, que é assim que o pessoal fala, mostrar serviço. Uhum. Primeiro emprego tem que mostrar a primeira impressão, tá ligado? Mas eu entendi que com a paciência e com o passar do tempo, eu já fui pegando a manha do que é ser adulto e do que é a minha responsabilidade naquele emprego. Responsabilidade a gente vai ter em tudo, Matheus, em tudo. Não importa, seja emprego, seja escola, faculdade, na vida, principalmente. Com certeza. Tá ligado? E nisso a gente tem que aprender a lidar tudo no passo a passo, aos poucos. Se hoje você está inseguro em questão, se não está conseguindo um emprego, tá ligado? Com a paciência e a persistência de ir atrás de vários outros, colocar currículo, essas coisas, você vai conseguir. Você está inseguro, como você diz, com a apresentação da escola, é o mesmo esquema. Todo mundo vai apresentar. Aquele momento que você vai passar é só uma vez, tá ligado? E você vai conseguir superar. Aí, isso que eu aprendi. Pra mim mesmo, levo, né? A paciência. Tenha a paciência de Jó. Exatamente. Aprenda com Jó. Exatamente, tenha paciência de Jó. E tipo assim, eu acho, Felipe, que quando a gente entra nesse lance de responsabilidade e insegurança, a gente pensa muito sobre expectativa e realidade. Qual é a expectativa, assim, que a gente pode se aprofundar aqui, Matheus? Expectativa de sua primeira vez pagando uma conta. Exatamente. Tipo assim, eu acho que a gente pode entrar em outro contexto também, pode ser? Pode ser. Cara, eu tinha muita expectativa de quando eu tivesse 19 anos, eu estar formado em Direito, morando em um apartamento em Aracaju. Com 19 anos já. Isso com 19 anos, entendeu? E assim, em um determinado período de tempo, eu sempre tinha essa cobrança em relação a isso. E tipo assim, não, eu prometi isso pra mim mesmo, eu tenho que cumprir.
Só que eu não conto com as barreiras da vida. São várias. Exatamente. Várias pedras no caminho. Eu não conto que, talvez você não tenha tanta estabilidade financeira para se manter nisso, talvez a escola não seja tão simples quanto parece, talvez 1 ano, 2 anos na faculdade não seja gradativamente positivo para você, entendeu? E quando a gente enxerga essa realidade de forma assim, por mais que eu tenha essa expectativa de algo, eu tenho que fazer os meus planos. Correto. Talvez não saia e quase nunca vai sair como você combinou. Mas você tem que entender que a realidade vai ser diferente da expectativa, né, Felipe? Exatamente. A gente tem um esboço. Quando a gente é jovem, a gente tem um esboço de como vai ser a nossa vida adulta. Com certeza. Uma realidade que eu tive muito é ver assim meus pais e o adulto comprando o que eles queriam, tudo que eles gostavam. E eu, quando criança, eu queria comprar meus brinquedos. Eu queria poder ter a oportunidade de comprar todos os meus brinquedos que eu gostava. E daí também eu me planejei. Eu tive esse meu planejamento. Com 19 anos vou ter casa, com 20 já vou estar casado, com 21 filho, e assim por diante que eu disse. Cachorro chamado assim, Mylon. Então, é assim que eu tenho que viver minha vida e seguir. Só que a vida adulta mostra que não é assim, a realidade é diferente. A gente tem nossos perrengues. Todos os dias a gente vai passar por um perrengue. Todo dia vai ser um leão para ser derrotado e matar, tá ligado? E algo que você deva ter aprendido, que eu gostaria muito de saber da sua perspectiva, da sua visão, o que você mais aprendeu com isso tudo, estando agora adulto, um jovem adulto. Cara, eu acho que a gente entra muito nessa relação com a paciência e você. Entendeu? Tipo assim, é interessante, né? Tipo, acho que todo mundo já viu aquele meme que o pessoal bota um jacaré e uma lesma. Entendeu? E aí fala bem assim, meio que mostra que o jacaré morreu e a lesma ainda tá no meio do caminho, porque ele esperou pra comer. Sim. Entendeu? E quando a gente fala de paciência, não é você estar sentado no seu sofá e esperar tudo se realizar. Até porque para hoje a gente tá aqui, a gente teve que chamar nossa equipe, preparar material, sentar hoje aqui e entender como é que a gente ia fazer isso. Assim como para outra coisa. Beleza, seu sonho é ser jogador de futebol, então, cara, você vai ter que ser paciente, mas o seu processo vai ter que ser adiantado. Tem que ser adiantado. Porque, tipo assim, você vai ter a responsabilidade e você vai ter que assumir ela. Com a sua paciência, de tipo, fiz a minha parte, sei o que eu tenho que fazer. E você também contar com os intempéries da vida, né? Tem que ter foco, paciência e resiliência, né? Exatamente. Para persistir no que você realmente acredita e corre atrás. Um conselho que eu vou dar agora para esses jovens adultos é que realmente tenham paciência. As coisas não vão acontecer da noite pro dia. Para você ter uma coisa, precisa ter uma ação. Cada resultado tem uma ação. Então, busque quais são os resultados que você está atrás e faça a ação necessária para encontrar ela, tá ligado? Com certeza. E assim, Felipe, eu acho que nesse lance de você assumir a responsabilidade, você também tem que entender a paciência, não é isso? Então, um passo de cada dia. E para você hoje chegar até aqui, como que foi esse lance de você ter que lidar com essa ideia de um passo de cada dia, mesmo assumindo a sua responsabilidade? Rapaz, eu vou mentir. Não foi fácil. E não é fácil, nem está sendo fácil. Porque cada passo que a gente tem que dar já começa no básico, tá ligado? E se você não fizer o básico, o que você quer alcançar e você sonha, você não vai conseguir. Hoje eu tenho um método no qual eu tô levando minha vida. Hoje eu moro sozinho, tenho essa oportunidade de morar sozinho. Tenho a responsabilidade também da casa, fora minha vida normal, que é trabalho também, que são outras responsabilidades. Mas tipo, eu começo com o básico. Qual é a minha responsabilidade de casa? Vou lá, faço uma lista. Responsabilidade da casa. Limpar, lavar os pratos, limpar a casa, fazer minha própria comida, porque se eu não fizer, ninguém vai fazer. Se ninguém fizer, literalmente minha casa vai virar um caos, um chiqueiro. E também minhas responsabilidades de trabalho, o que eu quero conquistar no trabalho que eu estou ou quais são as minhas metas futuras. É assim que eu estou levando minha vida, meio que me planejando de como vai ser cada passo que eu vou fazer. Tipo, não estou abrangendo uma ideia única de que eu quero. Eu estou fazendo tudo por pedaço por pedaço. O que eu fui percebendo com o tempo e viram uma lição e um tapa na cara é que por tijolinho em tijolinho você realmente monta algo sólido. Faz um muro, né? E faz um muro, tá ligado? Você se blinda de muita coisa. E foi assim que eu estou levando minha vida. Um tijolinho, um passo a passo, tudo de cada vez, tudo no seu tempo. Às vezes, vou admitir, eu tenho umas crises de ansiedade que eu fico, poxa, porque eu não estou conseguindo conquistar tal coisa? Poxa, já estou com tal idade porque eu não tenho tal coisa, tá ligado? É isso que eu vou levando assim com a minha vida, só que eu estou botando na minha mente que eu estou levando tudo de pouquinho em pouquinho. Seja economizando dinheiro, seja
planejando uma viagem, planejando como você vai estar daqui a alguns anos, tá ligado? Porque isso todo mundo se vê sempre, tá ligado? Sempre. E essa é uma questão que eu quero muito levar pra minha vida. Eu gostei desse seu contexto. E algo que, tipo assim, eu sempre gosto de frisar, e talvez você tenha escutado isso de alguém, que sempre o passo mais difícil é o primeiro. Sempre o passo mais difícil vai ser o primeiro. Porque é quando você sai da sua zona de conforto e entra no não sei se vai dar certo. Entendeu? E cara, eu sei que você está passando por esse momento de dificuldade e você começa a se comparar com outras pessoas. Tipo assim, você vê um amigo seu comprando uma moto, você vê aquele rapaz que estudava com você, sei lá, se formando na faculdade. Só que você não pode medir a sua vida baseado na escada dos outros. Você não pode falar bem assim, meu prédio vai ficar construído porque aquela pessoa está construindo também. Não. Você tem que entender que o seu passo sempre vai ser o mais importante e o primeiro é o passo que você vai lembrar para sempre. É o que vai tirar da sua zona de conforto e fazer você conquistar o que você quer. Óbvio que você não vai esperar e falar, não, isso aqui vai acontecer e você vai entrar em desespero porque não tá dando nada certo. Só que eu falo para você, se tá dando errado, continue porque você tá no caminho certo. Tá no caminho certo. Você começa a achar estranho quando tá fácil. Não é isso, Filipão? Quando tá fácil, fica muito... aquela questão, aquela zona de conforto. Exatamente. Quando você entra na zona de conforto, você começa a entender. Isso aqui tem algo errado, sabe? E se estiver também dando muito certo, parabéns, você é um milionário aos seus 19 anos. E não se frustre por ver garotos e garotas de 12, 14, já estando com a vida feita praticamente, aposentados dos pais. Nem sempre é isso que você deve seguir, é o mesmo exemplo, tá ligado? São pessoas para cada pessoa. E eu não vou medir minha régua pela de Matheus, nem Matheus vai medir pela minha. Verdade. Tá ligado? E cada conquista é de um só, cada pessoa é realmente um universo, tá ligado? E já basta você já lidar com coisas que você acha muito importante, mas na visão do próximo é banal, tá ligado? Algo simples. Você tá se frustrando por coisa besta. É o famoso, tá pimenta no olho dos outros é refresco, né? Exato, você tá frustrando por coisa besta, você vai passar dessa fase, tá ligado? Bom, a vida é fase, né, Matheus? Exatamente. E eu acho que essa fase agora que nós estamos passando, que é quando você tem essa transição entre ser, não vou falar adolescente, vou falar ser um jovem. Ser um jovem ou um adulto talvez seja mais complicada, porque a gente não é ensinado nas escolas a ser um adulto. Nossos pais não ensinam como ser um adulto. E sabe o que eu vou falar pra você que talvez pareça engraçado e interessante? A vida é um improviso. Eu tenho certeza, assim, com o tempo eu me perguntava, tipo assim, como é que minha mãe faz pra pagar as contas? Como é que ela paga a energia de casa? Como é que ela sabe que ela vai pro supermercado e tem que comprar arroz, feijão e tudo? Como é que ela faz essa lista de compras? Como ela já se prepara para isso, né? Exatamente. E aí você começa a entender exatamente isso. Que a vida, às vezes, é só um improviso. É o querer e poder. Entendeu? Acho que até um gancho interessante seria muito aquela frase que a gente se cobra, né? Tipo assim, se eu soubesse antes. Ixi, essa é a que mais dói. Exatamente. Essa é a que mais dói. Talvez o princípio seja bem assim. Se eu soubesse antes que eu tinha que me preparar financeiramente e não poderia fazer um cartão de crédito se eu não tivesse dinheiro para pagar. Se eu soubesse antes que essas dívidas que você faz no cartão ia sujar meu nome, ia dificultar um pouco meu futuro. Se eu soubesse antes, não tinha feito nenhum cartão. Exatamente. Eu acho que o principal que todo adolescente ou jovem adulto deve saber agora é não vá se endividar, não faça cartão de crédito. Exatamente. Se você não tiver dinheiro para pagar, né? Pra você não entrar naquela famosa corrida dos ratos. E virar também aquele, se eu soubesse disso aqui antes, eu não tinha feito tal besteira. Exatamente. É tipo, você já viu também no primeiro beijo, se eu soubesse beijar antes, eu não tinha passado por isso. Mas sabe o que é interessante de tudo isso? Que se a gente não tivesse essa fase do se eu soubesse antes, você não saberia. Não saberia. É aquele, como você já puxa daquele gancho seu do primeiro passo. Exatamente. Que é o mais importante. Cara, é necessário você passar por essa fase. Tipo assim, eu espero que você pegue esse conselho nosso. Não se endivide, tá bom? E não venha pra se soubesse antes. Mas é necessário você passar por algumas coisas pra você saber como é que faz. Entendeu? Eu sei que parece um pouco complicado o que eu tô falando. Sabe, Felipe? Só um pouquinho. Exatamente. Mas você vai entender quando vira adulto. Né? Exato, porque tipo, pra você entender como se constrói uma casa, você tem que construir. Você não é sabendo escrever? Não. Como é que você aprende? Na escola. Exatamente. Então, se eu soubesse antes escrever, talvez se eu soubesse antes não exista.
Entendeu? Porque é necessário você ter o passado para você corrigir seus erros no futuro ou no presente. Correto. E passar também esse ensinamento para outras pessoas, né? Exatamente. Exato. Tudo tem o seu primeiro passo. Eu acho que a gente tem que aprender muita coisa, assim. Hoje, nesse episódio, a gente aprendeu muita coisa. Espero Correto. que alguém também tenha aprendido muita coisa, né? Correto. E só para lembrar, se você chegou aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, tá bom? E sempre coloque aqui sua... O que você soubesse antes. Exatamente. Conta sua história de se eu soubesse antes que era tal coisa. Exato. Olha, eu sei que se você tá vendo esse vídeo, você também se sente inseguro. Não é isso, Felipe? É, exatamente. Então conta aí pra gente como é que tá a fase da sua vida. Se sua insegurança hoje é sobre trabalho, se é sobre a faculdade, se é sobre como lidar no relacionamento. Exatamente. E também, se quiserem usar a barra de comentários para ajudar os outros amigos também, seria bom, porque qualquer pessoa deve ter passado também pelo que você está passando agora e ela pode te aconselhar. Exatamente. Exato. Eu acho que esse é o principal ponto. A gente tentar repassar essa história para outras pessoas. Ter essa conversa, não é isso? Vamos ter essa conversa. Tá bom. Olha, no episódio de hoje a gente falou um pouco sobre como você lidar com suas inseguranças e como é necessário você assumir a responsabilidade dos seus próprios atos. Por mais que a gente saiba que não está sendo fácil para você, mas também não foi fácil para a gente chegar até aqui. E não está sendo fácil até agora. Entendeu? E sabemos hoje como lidar um pouco com tudo. Óbvio que a gente não tem um manual do mundo, mas a gente tem um guia básico e você vai encontrar aqui no Novos Adultos, né, Felipe? Novos Adultos não pode vir pôr no próprio canal da gente, né? Exatamente. Você se inscreve aí, você deixa seu like. E compra nosso livro, Manual de Como Ser um Jovem Adulto. Será que vai sair? Vai sair em breve. Vai em breve, em breve. Tamo junto, pessoal.